Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre a origem dos deuses, mitologia grega, para o quadro Entendendo a Mitologia. Talvez eu devesse ter começado com este vídeo para falar de mitologia, mas aos 3 anos eu lembro que foi em 2015, eu fiz no blog um post sobre esse assunto, Entendendo a Mitologia. Vejam que essa série, embora seja nova aqui no YouTube, neste canal, Entendendo a Mitologia, ela já é antiga no blog. Então, Entendendo a Mitologia, a origem. E lá eu explico a origem dos deuses da mitologia grega segundo o Hesíodo. Fiz árvore genealógica até dos deuses e com imagens pintadas por vários artistas famosos do mundo inteiro que estão aí distribuídas em grandes museus do mundo. Imagens plásticas de modo geral, escultura e pintura, mas ainda assim não adianta, me pediram para fazer, então estou fazendo vídeo. Então eu tive que reler a Teogonia e para fazer esse vídeo vou falar desses deuses iniciais até a 3ª geração mais ou menos. Depois farei um vídeo à parte só para falar dos principais descendentes de Zeus. Toda a confusão que deu depois da organização do cosmos. O Hesíodo começa falando que no princípio era o caos. O caos a gente tem que entender como um vácuo, uma falta de ordem. A imagem que me vem é sempre aqueles buracos negros do universo, alguma coisa assim da astronomia, né? Então era o caos. Além do caos havia o Tártaro, que é a escuridão primeva. Então imaginem que essa imagem de buraco negro, de alguma coisa da astronomia se reforça, né? E também havia Eros, que é o deus do amor, que a gente conhece. E o curioso, quem viu aquele vídeo que eu fiz sobre Platão, o banquete de Platão, lá um dos debatedores fala, né, dando a sua versão sobre o amor, fala de Eros, que é um dos deuses mais antigos. Ele está falando desse Eros, que está lá no princípio, lá antes da considerada primeira geração dos deuses. Percebam que estes deuses já estão, eles não são criados, eles estão. E além desses deuses também havia Nix, a noite, Hemera, que é o dia, e Ponto, que é a água. Então percebam que tudo que a gente conhece como elementos naturais eram deuses. Elementos da natureza eram deuses. E isso continua até gerações futuras. O que a gente considera a primeira geração de deuses são os que são gerados de maneira sexuada. E eu já vou explicar daqui a pouco. Mas antes disso, da Nix vem 3 coisas. Nix, a noite. Então, a partir de Nix, também por geração espontânea, sei lá, surgiram Thanatos, morte, Hipnos, sono, Oniro, sonho. Então, daqui a gente já imagina que Freud visitou a mitologia grega para dar nome às suas teorias. A gente já tinha percebido isso por conta do complexo de Édipo e complexo de Eletra. Mas, pensem, onírico, a pulsão de morte, Thanatos, sabe, vem tudo dessas coisas. Também, por geração espontânea, havia Urano, que é o céu, e a Gaia, que é a terra. Percebam que são elementos naturais, os elementos mais essenciais, as noções que a gente tem de início de princípio de vida. Condições para princípio de vida, condições básicas que a gente conhece hoje, né? Então, dia, noite, água, céu, terra. A partir de Urano e Gaia, que os deuses começam a surgir, a serem criados de maneira sexuada. Como Urano, ele ficava o tempo inteiro em cima da Gaia, da Terra. Do que resulta isso quando um fica em cima do outro? Prole. Então era menino, 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 menino. Fazia o menino o tempo inteiro assim. Um em cima do outro. Não havia espaço. A Terra era colada ao céu, melhor, o céu que ficava em cima da terra o tempo inteiro. Com isso, a Gaia procriava absurdamente. Da união desses dois, toda a prole desses dois, a gente tem a primeira geração de deuses. Primeira porque é a primeira geração que surge de maneira sexuada. Esta primeira geração que é conhecida como os titãs, né? Os primeiros titãs, os 12 titãs, assim. A gente conhece 12 filhos que eles fizeram.
Então, assim, tem uns que são menos famosos, eu vou falar dos mais famosos. Latetes, tem Oceano, Mnemosine, que é a memória, e o Cronos, que é o tempo. Cronos é um dos mais novos, um dos filhos mais novos. Então, assim, mais os outros que não são tão conhecidos, né, os titãs. O Cronos, ele nos é muito famoso. Não por ser o tempo apenas, porque todos os outros deuses também são famosos pra gente nessa perspectiva. Céu, terra, noite, dia, água e tudo mais. Mas o Cronos, ele é famoso porque ele comete um dos primeiros atos grotescos, assim, que a gente conhece, cometido por um deus. O que acontece? A Gaia estava muito cansada de tanto parir. E aí eu já não lembro qual o subterfúgio que ela usou, que ela pediu para o seu filho, Cronos, ela mancomunada com ele, enfim. O Cronos, ele castrou o pai, ele cortou o órgão genital do pai para que ele parasse de assediar a mãe dessa maneira. E aí quando ele cortou a genitália do pai, a dor, eu imagino, tenha sido imensa. Quando ele cortou a genitália do pai, houve a separação entre céu e terra. Porque, por conta da dor, Urano subiu e a Terra ficou no lugar dela. E aí, só a partir de então, foi possível ter o universo, a Terra, o nosso paraíso terrestre, a Terra como a gente conhece hoje, porque houve essa cisão entre os dois deuses. Deste órgão genital, quando Cronos cortou, ele jogou longe, no mar. E do sangue dele surgiram as Eríneas, não sei, deuses mauzinhos também, né? Tem muitos deuses. Mas do órgão genital que foi pro mar surgiu a Afrodite. Por isso que ela é a deusa do amor, ela vem diretamente do sexo masculino. Então ela surgiu, né? Conta que numa concha no mar, por isso que a gente vê a representação da Afrodite como uma concha vinda do mar. Vocês vão ver inúmeras representações da Afrodite dessa forma. A mais famosa talvez seja a de Botticelli, que eu vou deixar aqui a imagem para vocês verem. Um dos titãs era a Rhea, ou Cibele. E vocês podem imaginar, assim como na Bíblia, os primeiros seres, eles se relacionavam com os irmãos, né? Então, Cronos e Rhea deram origem a outros deuses. E aí a gente tem a segunda geração dos deuses. Dentre esses deuses temos Hera, ou Juno, na mitologia romana, Deméter, na mitologia romana é a Ceres, que é a deusa da agricultura. É por isso que cereal vem de Ceres, né? Da agricultura, do trigo, dessas coisas todas. O Hades, que é o Plutão na mitologia romana, e o Hades são os grotões, né? O submundo. Hades é o submundo. A gente lembra aí da Antígona e vários outros textos da mitologia, do teatro grego, da tragédia grega, que fazem referência ao Hades, que é o equivalente ao nosso inferno. Também nasceu Poseidon, que é o Netuno, na mitologia romana, e Zeus, né? Dentre outros, Zeus. E o Zeus é o mais importante pra gente. E Zeus, novamente, se uniu à irmã Juno, Hera, né? Zeus é o Júpiter. Então, assim, se for segundo a mitologia romana, nós temos Júpiter e Juno. Segundo a mitologia grega, Zeus e Hera. Então, eles se uniram e tiveram a terceira geração dos deuses. Dessa terceira geração surgiram o Ares, que é o Marte, o deus da guerra, Hefesto, que é o Vulcano na mitologia romana, e vários outros. O Cronos é famoso por quê? Porque, vamos recapitular, ele castrou o pai. Quando castrou o pai, houve essa separação, essa cisão, ele se tornou o rei ali supremo. Ele ficou com medo de o mesmo acontecer com ele, ou seja, de um dos filhos o destronar. Com este medo, o que ele passou a fazer? Ele passou a comer seus filhos. É por isso que a gente tem aquele famoso quadro do Goya, Saturno, porque Cronos na mitologia romana é Saturno.
Saturno devorando seu filho, ou Cronos devorando seu filho. Eu vou deixar a imagem para vocês. Este quadro do Goya está no Museu do Prado, e é uma imagem horrorosa, que assusta. E também acho que Rubens tem um famoso quadro também, de Cronos devorando seu filho, que é a imagem de um velho, de um ancião, representando o tempo devorando uma criança. Também assustador. Este do Rubens está no Museu do Louvre. Então, ele devora os filhos e a mãe, toda apreensiva, tenta proteger pelo menos um. E o que ela faz? Ela engana Cronos, Saturno, e ela embrulha, acho que pedra no manto e dá para ele comer. Ele pensa que está comendo filho. Imagina quem é esse filho, hein? Zeus, é claro. Zeus é criado longe da mãe, do pai, para se proteger, para sobreviver. E aí ele volta e trava uma guerra. E aí a gente tem a fúria dos titãs, que eu não vou contar neste vídeo. E eu vou contar no outro, porque esse já está longo. Eu vou contar no outro vídeo só sobre Zeus. E aí eu conto melhor. Por que que este episódio é importante? Porque a partir desse episódio a gente consegue compreender melhor vários mitos depois dele. A gente tem esse mito primeiro, a partir dele, e a gente tem várias outras histórias semelhantes. Por exemplo, Édipo fura os olhos do pai e mata o pai. Algo parecido com o que o Cronos fez com Urano, né? Que castrou Urano. Essa questão desse destronamento, medo de... Essa passagem é famosa em várias histórias da mitologia. Vamos lembrar de Ilíada. Essa história não é contada na Ilíada, mas enfim, começa assim toda a questão. A mulher do Príamo, a Écoba, acho que ela tem um sonho, o oráculo diz que um dos filhos vai destruir Troia. O filho que ela tá esperando e tal. O que eles fazem? Ela manda o filho para longe. Então o Paris ele é criado longe da família, longe de Troia. Mas é ele que acaba levando Troia à destruição, porque ele rapta a Helena e tudo mais. Então assim, é uma história muito recorrente. Tudo o que acontece com esses deuses primevos, essas grandes tragédias, a gente vê se repetir nessas tragédias gregas. Então, em uma por uma, você vai ver algum elemento parecido. De desobediência, de destronamento, de guerra, disputa de poder, a gente vê. E até hoje a gente vê, né? Eu vou parar por aqui, porque senão começa a ficar muito complexo. Por quê? Por que falar desses deuses é tão complexo? Porque, primeiro, que são muitos. Depois, a gente tem o equivalente na mitologia romana. Então, às vezes a gente fala Zeus, às vezes a gente fala Júpiter, às vezes a gente fala Ares, às vezes a gente fala Marte, Afrodite, Vênus. Isso causa confusão. A outra razão é que eles são imortais, e isso é infernal. E os deuses não morrem, eles aprontam o tempo todo. Imagine deuses vivendo pela eternidade e aprontando feito capeta. É isso que eles fazem. Eles punem. Os deuses, eles são tomados por afetos, por ira, por tudo que você imaginar, né? Tanto que eles punem o tempo inteiro. É castigo atrás de castigo. Principalmente os homens. Por quê? Porque os homens tentam desarmonizar o cosmos. Quando eles desobedecem os deuses, eles estão desarmonizando o cosmos, estão afrontando a harmonia dada por Zeus, que eu vou comentar no vídeo futuro. Então paro por aqui, porque este vídeo já está longo. Eu espero que tenha conseguido explicar um pouco, né, essas ascendências e descendências, mas eu acho tudo muito complicado. Tanto é que eu leio e releio a Teogonia e daqui a alguns meses já vou esquecer algumas coisas. É bem complicado, né? São nomes, são feitos, enfim, muita coisa para guardar, certo? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Aguardem que eu vou fazer um só sobre Zeus, e aí eu acho que vai dar pra gente começar a conversar melhor sobre mitologia grega, pelo menos, né? Depois eu volto para todas as questões de guerra de Troia e tudo mais. Me digam o que vocês já sabiam dessa história, o que vocês já conheciam desses deuses, enfim. Conversem comigo, troquem experiências. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais do Que Vi do Mundo.
Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos.